Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa noite. Obrigada, viu, por aceitar o convite. Desse- Imagina. Olha, esse é um projeto, queria explicar, estava explicando aqui para o pessoal que está entrando, e aí a gente já vai se apresentando. Eu sou a Patrícia Travassos, esse é um projeto chamado Inovar é um Parto. Desde o comecinho da quarentena, a gente vem conversando com mulheres inspiradoras sobre soluções que elas estão encontrando para desviar da crise ou para aproveitar as oportunidades que também estão se apresentando nesse momento. É um Uhum. projeto que junta as duas vertentes mais importantes do meu trabalho, que são o empreendedorismo feminino, que eu venho estudando há 10 anos, e a inovação, que eu mergulhei nos últimos 4 ou 5 anos. E essas duas coisas se juntam no momento em que eu percebo que a mulher não tá ela, embora seja a maioria entre os empreendedores, as pessoas que abrem os negócios novos, quando a Uhum. gente fala de fundadoras de startups ou empresas que usem a tecnologia, a mulher está muito abaixo das estatísticas. Então, a ideia era a gente trazer são 3 pilares: fundadoras de startups, empreendedoras que usam tecnologia para impulsionar seus negócios, ampliar seus mercados, influenciadoras digitais. E hoje, trazendo você, eu queria também uma outra perspectiva, a perspectiva das grandes marcas, a perspectiva da grande executiva, que tem, sim, passado por um processo de transformação digital e que está também vivendo esse momento como todos nós. Sim. Obrigada por estar junto com a gente hoje. Não, eu que agradeço. Super obrigada pelo convite. Acho que você aborda muitos temas que são muito relevantes, né, para o que a gente está passando em diferentes áreas, mas eu acho que no fim do dia está todo mundo tendo que aprender a conviver com esse momento e achando soluções e opções. Mesmo dentro de uma grande empresa, a gente teve que a gente se deparou com coisas que a gente nunca tinha passado, né? Eu tenho 46 anos, eu trabalho em multinacionais há mais de 20 anos, a gente nunca viveu um momento como esse, né? Pois Então é. é muito bom essa troca, é muito boa essa troca. Nós temos a mesma idade, exatamente. Somos de 74, as duas? Eu sou 73, eu faço Ah, então eu sou bem mais nova. 8 de dezembro de 73, então eu sou praticamente 74. É verdade. São só 2 meses de diferença, então, para mim. Mas então, eu adorei um post que você fez em relação a vivendo e aprendendo a dançar no caos, porque é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Você sabe que tem sido um desafio, a gente fica em cima dessas mulheres que estão ligadas à tecnologia de uma certa forma, mas às Uhum. vezes eu tenho vontade também de trazer discussões existenciais, porque esse é um momento em que todo mundo é profissional, pessoal, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, assim como as grandes marcas olham para os seus consumidores e chamam as pessoas de consumidoras, esse é o momento em que, antes de mais nada, a gente tem que entender que cada consumidor é um ser humano e a humanidade nunca teve tão à flor da pele, né? O que que isso Exato. muda, assim, para quem pensa no marketing de uma grande empresa como a que você hoje lidera o marketing? Olha, eu acho que muda da gente, assim, a área de marketing é a área que mais traz o pulso do consumidor para dentro de uma empresa. Tem, hoje na minha área eu tenho as pessoas que cuidam das marcas, mas eu também cuido tem um time que cuida do que a gente chama de Consumer Insights, que são, né, os insights, o conhecimento do consumidor. E a gente está com esse pulso o tempo inteiro. Nesse momento, para a gente, o que foi muito importante foi entender em que contexto essas pessoas estão, quais são as melhores e quais são as mensagens mais efetivas ou quais são as ações que as marcas podem fazer que tem maior impacto positivo nessas pessoas que estão hoje passando por essas dificuldades. Então, eu vou te dar um exemplo bem tangível. A gente tem uma marca que se chama Equilibre, que é uma Uhum. faz um trabalho muito forte com a questão da mulher e eu uso uma palavra que já foi muito usada, mas essa questão do empoderamento feminino, que não é o empoderamento por si, mas é acreditar e apoiar mulheres e projetos que têm um impacto positivo no universo feminino. E a gente, todo ano, em março, faz um lançamento para justamente comemorar e no meio desse lançamento pronto para acontecer, que é a pipoca equilíbrio, uma pipoca super pensada na mulher, na questão das calorias, na questão dessa mulher que hoje gostaria de ter um snack saudável e
tem uma vida super corrida, veio a pandemia, veio a quarentena. E naquele momento a gente se olhou e falou, não é o correto a ser feito agora. Agora não é só para falar sobre uma inovação, agora é para entender como que essa marca pode apoiar mulheres que estão em vulnerabilidade. E aí, como a gente tem um trabalho já de mais de 2 anos, com duas parcerias muito importantes, que uma é o Instituto Free Free, da Yasmin Estéria, e o Plano Feminino da Vivi Duarte, o que a gente fez? Entrou em contato com eles, com elas, e a gente fez, então, doações de cestas básicas para as mulheres que estão nas comunidades, que estão nas periferias, que estão em vulnerabilidade. Então, acho que o nosso papel nesse momento é entender o que é mais relevante para as pessoas. Para essas mulheres, hoje o mais relevante não é eu falar sobre uma inovação, é eu ajudá-las. É eu, através dessas parcerias do público e do privado, junto com o Ministério Público, eu poder impactar a vida de mais de 5 mil mulheres que estão precisando dessa ajuda nesse momento, porque muitas vezes elas têm um trabalho que é informal, muitas vezes elas acabaram não tendo mais esse trabalho em função das pessoas estarem dentro de casa. Então, acho que o mais importante é que as marcas entendam qual é o seu papel. E eu acho que quando uma marca tem um posicionamento muito claro, que é qual é o meu papel, ao que eu me proponho, que inovação de produto eu vou trazer, mas também qual é a minha responsabilidade social, né, no meu posicionamento, no meu propósito, fica muito mais natural esse movimento, essa mudança. Né? E o interessante é que vocês continuaram falando com o mesmo público, que era o público do produto que vocês estavam lançando, mas sob outra perspectiva, é deslocar um pouco o olhar e oferecer um outro discurso, mas que também é coerente com a postura que vocês já vinham exercendo há algum tempo, né? Porque também não adianta cair de paraquedas e resolver, agora eu abri os olhos para a vulnerabilidade feminina. A gente viu algumas marcas fazendo isso, né? De repente, totalmente. De um espaço que você fala, mas espera aí, você nunca falou sobre isso, né? Por isso que eu defendo muito a coerência, um posicionamento de marca que tenha consistência ao longo dos anos, que a gente fale sobre realmente algo que eu consiga construir. Não, um ano eu falo de uma coisa, outro ano eu falo de outra, e aí como marca eu fico também perdida, ninguém entende muito bem o que essa marca se propõe. Então, o aprendizado que a gente tirou desse momento foi pelo fato da gente ter essas parcerias há mais de 2 anos, pelo fato da marca apoiar, sim, iniciativas que têm um impacto positivo no universo feminino, foi muito tranquilo a gente tomar essa decisão. Óbvio que ela exige muita resiliência, ela exige que o time trabalhe junto, entenda que por mais que a gente tenha tudo pronto para lançar, nesse momento a gente não vai fazer isso. E não, a gente vai... é deixar ali on hold, né? E você seguir um outro discurso mesmo, ou mudar a mensagem, porque também não adianta a gente seguir com o mesmo discurso de vendas, né? A gente falou aqui com várias empreendedoras que tiveram que se adaptar e se modificar e assumir esse protagonismo para ter mais empatia, né, com o público final. É muito interessante porque a gente ficou, então, março e abril fazendo as doações em parceria, e eu acho que também tem uma outra coisa que é super importante que a gente aprendeu, a gente precisa do coletivo, a gente precisa do outro. Né? Eu, como marca, eu consigo fazer as doações das cestas, mas eu preciso de um instituto que, junto com o Ministério Público, faça chegar essas cestas aonde precisam chegar. E então, conheça realmente a dor dessas pessoas, né? Porque às vezes a gente oferece cesta básica e falta gás naquelas casas, né? Então, essa liderança social é super importante para fazer a ponte mesmo, porque às vezes a gente está no nosso ambiente, na nossa zona de conforto de um privilégio que é inegável, e não enxerga realmente os grandes desafios que acontecem. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas, né? É super importante, porque somente quando a gente entende qual que é a dor do outro, a gente está primeiro que a gente está num lugar de muito privilégio no nosso país, né? Pois é. A pele, a gente já entra num lugar muito privilegiado. Quando a gente realmente entra em contato com quem realmente está vendo a dor do outro e traz para a gente, olha, é aqui que a gente precisa atuar.
Isso fez com que a gente abrisse diferentes frentes. Então, tem uma frente de marca, né, do posicionamento da marca e como a marca se comportou nesse momento. E tem uma outra frente que é uma frente companhia. A PepsiCo como um todo. Qual é o papel da Pepsi como empresa de alimentos, uma empresa que continua operando nesse momento tão desafiador, mas porque a gente precisa continuar colocando os alimentos nas gôndolas do Brasil inteiro. E aí ficou muito claro para a gente que, como companhia, a gente fez associações, a gente fez parcerias com a Central Única de Favelas, a gente com a CUFA, a gente fez parcerias com o World Food Bank, e aqui no Brasil, através de Mesa Brasil, a gente conseguiu fazer doações de refeições, doações de alimentos, mais de 140 toneladas de alimentos doados, que a gente está falando aí de mais de milhões de unidades. Mas aí, no caso do alimento doado, a gente foi para achocolatado, a gente foi para aveia, quaker, que a gente pode engrossar alimento, os biscoitos Mabel, água de coco, quero coco, Gatorade. Então, também entender qual é a melhor doação que você vai fazer nesse momento, considerando o que você falou, quais as necessidades que as pessoas, né, que estão em vulnerabilidade têm. Então, acho que é um grande aprendizado tanto para o poder público quanto para o poder privado, de como que a gente entende né, as reais necessidades e como a gente atua de forma muito rápida. A gente conseguiu reduzir em 50% o tempo de uma aprovação de doações dentro da PepsiCo, porque é urgente, porque é para agora, né? Então, eu acho que eu sei que é um momento difícil e é um legado em cima de um momento difícil, mas eu acho que tem alguns legados sobre agilidade, sobre a gente reduzir os processos, diminuir os tempos, fazer com que a coisa chegue de uma forma mais rápida, que são legados que a gente vai levar para a companhia como um todo. E que já eram desafios, né, Daniela? Porque quando a gente fala de uma grande empresa, a gente pensa assim no elefante branco cheio de departamentos e que passa por um monte de aprovações até você conseguir realmente fazer alguma coisa. E será que isso continua para depois, essa agilidade? Porque foi necessária, não era prevista, mas já era algo que se desafiava as grandes empresas, né? Eu acho que sim, sabe? Porque eu costumo dizer que tem uma palavra que impossível é uma palavra que saiu de moda. Porque tudo dizia que era impossível fazer, nós estamos fazendo em muito menos tempo. Então, eu acho que isso fez com que, eu acho que barreiras caíssem, né, dentro das organizações. A gente, né, somos organizações muito grandes. Então, eu acho que sim, vira um legado no sentido de a gente consegue fazer mais coisa, a gente consegue impactar mais gente. Então, imagina você transformando isso no dia a dia, né, do negócio, o quanto a gente não consegue produzir mais. E eu acho isso muito, muito importante para esse momento que a gente está passando, até porque você falou, são pessoas, né? Então eu tenho a pessoa como consumidor, eu tenho a pessoa como shopper, que é o consumidor no momento de compra, e tudo isso está mudando muito rápido. Eu quero falar sobre esse comportamento do consumidor. O que vocês já perceberam que certamente também foi se transformando ao longo da quarentena, né? Porque se a gente comparar o nosso isolamento social hoje e a nossa organização em casa, agora que a gente já está há 2 meses, quase 3, fechado em casa, e aquela primeira semana que foi o caos, né? Até Sim. todo mundo se acertar, até colocar a criança online, até fazer o almoço, até arrumar a casa, enfim. Hoje o comportamento veio mudando, a gente foi concretizando algumas dessas mudanças, né? Mas só para a gente fechar o papel das grandes empresas nesse momento, e eu vou pegar carona aqui com a Rita Lopes, que mandou uma pergunta. Você acredita que se no Brasil houvesse uma melhor distribuição de renda, o legado das empresas poderia ser mais estratégico do que filantrópico? E aí eu queria só completar dizendo o seguinte: a gente tem um outro projeto na Prosa que é o Café com Prosa, e a gente chama grandes executivos também para conversar, e a gente recebeu semana passada um francês, o francês mais carioca que eu conheço. No Rio, né? Que é o Xavier Leclerc. Ele organiza eventos de transformação digital aqui no Rio e no Brasil inteiro. E ele estava comentando sobre essa diferença cultural, por exemplo, das empresas francesas, que lá muitas
pararam e começaram a esperar, por exemplo, que o governo desse máscara. E não tinham essa proatividade das empresas brasileiras que distribuíam máscaras ou que pensavam em ações sociais para ajudar sem que pudessem esperar do governo né, ou se aí a gente discute a questão política também, né? Então, como é que é o histórico lá de ajuda do governo e aqui o que a gente espera e não. Mas a questão é que as empresas aqui acabam tendo esse papel também, que não é filantrópico exatamente, mas que isso pode entrar, sim, num plano mais estratégico das empresas para se conectarem com o seu consumidor, né? Eu gostaria de fazer dois comentários com relação a isso. Eu acho que o primeiro, eu vou fazer um link com o que esse francês falou das empresas esperando. No caso do Brasil, por exemplo, no caso da PepsiCo, nós que fizemos todo esse trabalho com os nossos funcionários. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa empresa que tem mais de 10 mil funcionários e 90% está na linha de frente, o primeiro movimento que a PepsiCo foi entender quais eram os funcionários do grupo de risco e realmente isolá-los por uma questão de proteção. Depois, os funcionários que hoje estão operando nas fábricas e que estão no centro de distribuição e que estão vendendo, nós que fornecemos todo o equipamento de segurança, porque a primeira coisa é como que a gente protege a nossa gente, e eu preciso fazer aqui um agradecimento a todas as mulheres e homens que estão na linha de frente, fazendo com que os nossos produtos, né, sejam produzidos e que cheguem em todos os pontos de venda do Brasil inteiro. E então esse para mim é uma frente. O segundo é um movimento que a gente acabou de lançar, de 8 empresas que são concorrentes e que se uniram, que se chama Movimento Nós, onde a gente tem a PepsiCo e a Coca-Cola, a Ambev e a Heineken, a Mondelez e a Nestlé, a Aurora e a BRF, que é uma coalizão justamente dessas 8 empresas para ajudar a retomada do pequeno varejo no Brasil. Porque a gente sabe o quanto eles foram impactados, e essa retomada ela passa por ações que distribuem kits de segurança e de saúde, por negociações que cada uma das empresas vai fazer com os pontos de venda com relação a desconto, a prazo de pagamento, justamente para ajudá-los nessa retomada, nessa questão do caixa inicial, que muitas vezes todos estão muito descapitalizados. Então, eu acho que também, respondendo à pergunta, a gente vê um movimento de empresas que adotaram uma coerência acima da concorrência, né? São empresas que estariam competindo por um mesmo consumidor e que, na verdade, agora elas estão todas juntas para ajudar com um propósito ao pequeno varejista no Brasil. A gente está falando de 300 mil pontos de venda que vão ser impactados, a gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas. Então, e isso é algo que a gente não vê exemplos como esse quando a gente olha para o nosso passado. Eu espero. E é interessante que são concorrentes se unindo, né? Fazendo um trabalho colaborativo, né? Que eu acho, a gente estudando inovação, a gente acha que a colaboração é o melhor dos mundos mesmo, né? Mas que é difícil da gente enxergar quando se tratam de grandes empresas. O pequeno está se juntando há muito tempo, né? Mas os grandes ainda ficam isolados com o pensamento da concorrência mesmo, né? E eu acho que eu participei ativamente dessa iniciativa e eu digo que eu tenho um orgulho enorme em fazer parte. É uma iniciativa que ela aconteceu sem ter uma reunião presencial física, tudo através da tecnologia, onde a gente teve que começar a trabalhar com pessoas que a gente não conhecia. E eu acho que mostra o impacto e a força que tem quando todos se unem para um pró maior, que é Sim. o varejista no Brasil. Eu acho isso muito impactante. Gostaria que fosse um exemplo para outros segmentos também. E eu vejo que outros segmentos também já estão se movimentando nesse sentido, porque é isso que a gente consegue, dessa maneira que a gente impacta positivamente a sociedade, né? E a PepsiCo tem isso muito no seu DNA, a questão dos valores das pessoas, a questão de como a gente impacta de forma positiva, quais são as ações afirmativas que a gente vai
vai colocar no mercado, principalmente nos lugares onde a gente tem as operações. Então, quando a gente falou das doações, a gente está falando de São Paulo, Rio, Minas, Sergipe, Bahia, a gente está falando de assim, uma série de lugares que onde a gente, nas comunidades onde a gente tem as operações. É muito importante que, como companhia, a gente tenha essa consciência. E eu vejo muitas companhias fazendo esse movimento nesse momento. Que legal, olha aqui, o Renan comentando que acha que isso mostra a força determinante dessa liderança, o fato de vocês estarem juntos, né? E o Mati Fraga tá dizendo que ouviu você comentar que nem toda marca precisa ter um propósito. Eu acho que eu ouvi exatamente o contrário, que você sempre exalta o propósito como algo muito importante, principalmente nesse momento. Mas para construir uma marca, não é importante conseguir usar essa base para se comunicar e engajar os consumidores? Então, mas sabe que eu falei mesmo isso. Que... Não, mas eu vou explicar o contexto no qual eu falei. Eu acho que tem muitas marcas que fazem um trabalho muito importante com relação a propósito, com relação a ir além do que só eu estou vendendo meu produto. Eu estou fazendo algo que tem realmente um impacto positivo na sociedade. Quando eu digo que não é toda a marca que tem que ter, porque eu já vi também marcas falando, bom, vamos descobrir um propósito para a gente começar a atuar. E não está ligado com a verdade da marca. Entendi. Aí dançou, né? Equilíbrio fala que equilíbrio acredita que as mulheres possam chegar onde elas quiserem chegar. É muito intrínseco a questão de que eu vou trabalhar em pró de mulheres, eu vou fazer lançamentos de produtos para mulheres e eu vou ajudar mulheres. Quando a gente fala do Plano Feminino, para quem não conhece, é um projeto que ajuda meninas e mulheres que estão em situações que poderiam estar em muito mais vulnerabilidade para entrarem no mercado de trabalho. Eu acho um barato. Elas fazem cursos de formação e que ensinam, inclusive, curso para você terminar um relacionamento abusivo, por exemplo. Mas são cursos desde psicológicos até técnicos que duram 8 meses. E aí depois as meninas que se formam nesse curso fazem parte de uma lista que as grandes empresas podem acessar para contratar meninas da periferia, né? Dessas meninas, elas foram até a PepsiCo, elas fizeram um dia inteiro de palestras com profissionais. Eu estive durante 1 hora com elas, contando um pouco a minha carreira e o que eu daria de dicas para elas. E você vê que são meninas que elas têm um brilho no olho, que elas precisam ter oportunidade. O Free, a Yasmine usa a moda para resgatar a autoestima de mulheres que sofreram violência doméstica. Então, assim, quando você tem isso muito coerente, o teu trabalho de posicionamento, ele é direcionado para uma causa e para um propósito. Com Doritos Rainbow, a gente faz um trabalho com a comunidade LGBTQI+. Aliás, essa semana, em breve, teremos novidades. Então, eu acho que tem muita oportunidade, mas a marca ela tem que conhecer a sua essência, ela tem que entender ao que ela se propõe, ao que ela veio, e aí sim entender como a gente consegue ter essa naturalidade de chegar num propósito. Mas eu já vi também marcas quase querendo comprar um propósito no mercado. Sim. Complicado, é nesse aspecto que eu digo isso. Entendi. Não, exatamente, é isso. O Bruno está falando. Porque aí não é propósito, é uma campanha, né? Quando não é algo que foi, de fato, nasceu genuinamente com a empresa, né? Não é uma agência ou um marketing que coloca um propósito, né? Tem que ser genuíno, né? Exato. Que legal. Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. Eu ia falar orgulho de ser PepsiCo, de valor que você faça parte dessa audiência, você nunca vai ouvir nada igual, para quem ela vende e o que ela gera, ansiosa para novidades de Doritos Rainbow também. Agora, esse é um movimento que até outro dia, e a gente que vem acompanhando o marketing nesses últimos 20 anos, até outro dia era perigoso, né? Você abraçar uma causa. Chamavam certamente você de corajosa, né? Por assumir uma posição, como em toda a sua carreira, se a gente vai estudar, a gente vê que você colocou a mulher
apreciando cerveja nas propagandas, a mulher apreciando o próprio corpo, que não era aquele corpo inalcançável, o corpo real, a beleza real, valorizando isso numa campanha também. Agora a questão do Doritos Rainbow, que você coloca a inclusão, coloca a representatividade nos seus produtos ou no propósito dos seus produtos, mas até outro dia isso era realmente algo difícil. Como é que você foi chegando para isso? Foi natural na sua carreira ou foi mesmo peitando? Eu digo que eu fui quando eu trabalhei em Dove, eu fui picada por esse bichinho. Ah, Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar numa marca que há 15 anos atrás desafiava a indústria da beleza. E tudo isso baseado em informações muito relevantes das pessoas, não é nem do consumidor, é das pessoas. Foi feito na época um estudo muito grande em mais de 10 países, com mais de 10 mil mulheres, e um dos principais descobrimentos desse estudo foi que somente 2% das mulheres no mundo se achavam bonitas. E aí cruzou-se isso com a tensão do mercado, né, de beleza a colocar uma beleza inaceitável, inatingível, inalcançável. Uhum. alcançável, para melhor dizer. E naquele momento eu percebi o seguinte: é maior do que só vender um produto. Eu vou ter um produto com muita qualidade, o melhor produto que a gente conseguir colocar no mercado, mas através da campanha, vou poder impactar, eu e todo o time que trabalhava com Dove, a gente vai poder impactar a vida e a autoestima de muitas mulheres que durante muito tempo ficaram buscando um ideal de beleza inaceitável. Quantas mulheres morreram numa mesa de operação tentando fazer alguma correção do corpo por não se aceitar? Uhum. Ali que foi eu entendi, eu falei assim, pera, a gente pode fazer marketing, a gente pode sim crescer e vender os nossos produtos e crescer na categoria, mas a gente também pode levar uma mensagem que tenha um impacto nas pessoas que seja muito positivo. A gente pode provocar a sociedade com relação a isso. E eu comecei a perceber que as coisas estão muito ligadas. Não é sobre filantropia e não é só sobre fazer negócio, é sobre fazer negócio com impacto positivo. Porque no fim do dia é sobre as duas coisas. Quando as pessoas elas são leais a uma marca, quando as pessoas elas acreditam no que essa marca tem para dizer, elas se tornam consumidores assim muito fiéis e muito leais. Então, no fim do dia, eu vou comprar essa marca porque eu acredito no que ela está defendendo, eu acredito no ponto de vista dela. Então, tem gente que fala que era muita coragem. Eu acho que foi algo que eu aprendi numa grande escola e a partir de então, sempre que eu trabalhei com alguma marca, com algum produto, eu sempre me fiz essa pergunta e eu sempre desafiei o meu time a falar: que mais que a gente vai fazer? Só colocar esse produto na gôndola não é suficiente. Que É que é mais? muito além do produto, né? O que a gente pensa é realmente transborda o produto em si, né? E isso vem acontecendo realmente, você deixando de ser centrado um marketing, uma propaganda centrada no produto e você centrar isso no cliente. Isso já vem acontecendo. Se a gente for mais para trás, né? Se a gente olhar as propagandas de carro antigamente, pela cor do carro você dizia quem era a personalidade da pessoa, né? Então o carro preto era de gente chique, o carro vermelho era de gente aventureira. As pessoas, elas eram o carro. Agora, o produto, ele reflete a sociedade onde ele está inserido e ele apoia, acolhe, né? Ele tem algo que é de responsabilidade mesmo, para criar um diálogo, né, com esse consumidor. E nesse momento, mais do que nunca, isso é necessário, né, Eu Daniela? acho que tem uma responsabilidade enorme, né? Assim, sentado numa cadeira como a minha, a gente fala com 200 milhões de brasileiros todos os dias. São marcas que estão na casa de quase 100% dos brasileiros. É uma responsabilidade. Eu posso levar uma mensagem muito ruim ou reforçar negativamente o estereótipo, como eu posso também olhar e falar: pera, como que eu posso, através da força dessa marca, reforçar valores que também são da companhia, também são da PepsiCo. A questão da maior representatividade e inclusão é algo muito forte dentro da companhia. Então, como que a gente consegue atuar para dentro e para fora com muita coerência e através de marcas que têm uma voz muito forte, levar essas mensagens, né? Eu digo que
a gente consegue a gente consegue quebrar estereótipos, a gente consegue desafiar alguns clichês, a gente consegue fazer muitas coisas de uma Você forma... acaba provocando uma transformação cultural, né? Plantando uma semente para as pessoas irem se acostumando com algumas mudanças ou quebrando alguns estereótipos realmente e aceitando, ainda que elas não façam parte das pessoas que estão sendo representadas, né? Mas que elas comecem a achar que é natural esse convívio diverso. Sim, e eu costumo dizer, assim, toda vez que eu vou apresentar o caso de Doritos Rainbow, eu falo muito sobre isso, que se eu estou numa audiência, não sei quando a gente vai ter isso de novo, mas normalmente quando eu estava numa audiência que tinham, sei lá, 300 pessoas, 200 pessoas, eu pedia que se levantassem as pessoas que ou tinham uma pessoa da família, ou tinham um amigo, ou eram da comunidade. 100% das pessoas se levantavam. E nessa hora, eu sempre falei, não é sobre eles, é sobre nós. Exatamente. É sobre o que a gente está vivendo hoje. Eu tenho amigos, eu tenho familiares. A gente chama no Brasil, né, as maiorias de minorias. São os minorizados, né? Eles não são. E direitos, mas é a maioria das pessoas. Então, quando eu falo o que é importante para a sociedade, o que as pessoas estão falando sobre isso, é você ter esse pulso do que as pessoas estão falando, o que é relevante, quais são as conversas. E aí é o que eu ligo um pouco com o que você falou. É menos eu falar eu como marca, mas é eu como marca me inserir nesse contexto que é tão relevante para as pessoas. É um pouco o que está acontecendo agora com os negros, né? Com a questão do racismo. Não é sobre eles, é sobre nós, como sociedade, como é que a gente lida com todo mundo, né? Então é muito importante esse olhar, assim, sabe? De que legal. Pode entender o que é relevante e como uma marca pode se tornar. Muita gente fala assim, como que minha marca se torna relevante? Seja relevante para as pessoas. Exatamente. Olha só, Renan falando, acho que esse incentivo de levar as pessoas à consciência, né? Um incentivo exatamente para buscar aprofundamento. Como as marcas em cadeias de suprimento globais podem gerar valor compartilhado? Essa é uma pergunta da Rita Lopes. Mas aí eu queria só passar para pro outro lado agora. A gente estava falando então do papel das marcas, mas eu queria saber sobre o que você tem sentido em relação às transformações de consumo das pessoas durante essa quarentena. A gente está conectado o tempo inteiro, né? Você acha que isso está levando as pessoas a terem um comportamento mais consciente na hora de consumir? E aí, até falando de snacks, que a gente tem aquela compra por impulso, se está na gôndola, né? Está ali na frente da gôndola, você vai pegando os pacotes, né? E aí, agora tem que comprar e escolher, entrar na gôndola do snack, né? Aqui no supermercado online. Olha, eu acho que tem uma diferença, porque a gente, de novo, eu faço recorte do privilégio. Eu acho que a gente está muito conectado, mas ainda é uma conexão. Eu acho que essa pandemia mostrou para a gente que a gente no Brasil tem uma desigualdade social, tem uma desigualdade racial e agora tem uma desigualdade digital, né? Então tem Total. pessoas que estão tendo muito acesso e o homeschooling e tudo isso, mas também tem muita gente com muita desigualdade digital. Então eu vejo comportamentos diferentes. Eu acho que tem pessoas que já entraram nesse momento mais endividadas ou com mais preocupações econômicas, tiveram pessoas que perderam o emprego, tiveram pessoas que agora estão olhando e falando, Pé, mas eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com a questão da economia. Então, tem um comportamento de consumidor que tem a ver com a equação de valor. Qual é a equação de valor que essas marcas estão me oferecendo neste momento e nesse contexto? Então, esse é uma mudança de comportamento bastante grande. A gente vê que tamanhos maiores ganham mais relevância, porque as pessoas têm mais gente em casa, as pessoas ficam mais em casa, então tem um consumo compartilhado. Você tem um benefício por comprar um tamanho maior do que um tamanho individual. Então, você consegue ver esse movimento acontecer. Algumas categorias ganham muita relevância nesse contexto. A aveia Quaker ganha relevância por causa do café da manhã. Todd, achocolatado Todd ganha relevância, os snacks ganham relevância por causa dos lanches da tarde. Então a gente vê que algumas categorias elas conseguem ter essa relevância. Agora, a gente também não pode esquecer que também tem um recorte, que é o recorte do e-commerce, que é o recorte de como
esse novo canal de vendas, que não é novo, mas que para muitas empresas e para muitas, né, até a questão do delivery para muitos restaurantes que começaram e entraram em algo que eles não faziam antes, isso é novo em função da mudança de consumidor e da pandemia como um todo. Mostra um crescimento desproporcional. Ainda é pequeno, não chega a ser 10% da venda de uma grande empresa. Não chega a 10% mesmo Não, depois da pandemia? É mesmo? ainda não chega a 10% das empresas que estão muito presentes nas gôndolas do Brasil. Sim, de alimentos que realmente são acessíveis, que estão ali presentes. É interessante isso, que aí mostra de fato essa desproporção. Né? Pequeno. Então, hoje a gente está falando de crescimentos de 300%. São crescimentos muito expressivos, são crescimentos muito grandes, mas ainda não chega a 10%. Mas a gente vê que tem uma questão da adoção da tecnologia. Né? Então, no momento onde eu entrei nesse formato e eu adotei esse tipo de transação, eu não vou retroceder, eu não vou deixar, eu vou continuar nele. Então, quanto mais gente adotar esse novo meio de, né, esse novo canal de vendas, mais ele vai crescer, e ele vem crescendo bastante. E eu digo que isso até é uma questão, né, de idade. A minha mãe não fazia e agora ela está acostumada que entregue na casa dela a compra, porque ela não vai sair de casa porque ela tem medo, né? Então eu acho que isso sim são mudanças que vão ter, a gente vai ter um crescimento muito grande da questão da tecnologia para todas as idades. Então isso, e aí a gente vê as gerações mais velhas adotando algo que eles já nem precisariam mais adotar. Então isso é muito interessante, a gente vê o impacto que isso tem. Então são muitos Brasis, né? Totalmente. Comportamento de acordo com o recorte. A gente conversou aqui com a Laila Valias, do Hype 60, que ela trouxe esses números aí em relação à economia prateada, né? Que você tirou da invisibilidade os idosos do Brasil, que num primeiro momento, como grupo de risco, poderiam parecer frágeis, mas frágil é a sua avó, entendeu? Não é nada disso. Eles estão conectados, tem startups criando uma conexão intergeracional para ajudar eles a usarem todos os aplicativos, que estão crescendo muito. Então, super interessante o quanto essa geração também está se conectando, e isso precisa ser visto pelas empresas, né? Tudo super interessante de um instituto chamado Croma, que chama All Diversity, e que ele justamente fala o quanto essa geração tem muito poder de compra, mas é muito pouco acessada. Né? Tem uma série de coisas que a pandemia ela vai deixando mais assim escancarada. Eu digo que a pandemia ela escancarou muitas coisas para a gente, né? E a necessidade de como a gente pode impactar mais pessoas em vulnerabilidade, como a gente pode olhar para mudanças de comportamento de consumo. Então a gente tem, por exemplo, a gente fez o lançamento aquele lançamento que a gente não fez em março, a gente esperou 2 meses e fez o lançamento da pipoca. Aliás, minha pipoquinha, ela tá com meu merchan, maravilhosa. Eu recebi hoje de presente. Eu quero dizer que eu recebi. Estou viciada nisso aqui. A gente fez esse lançamento inteiro digital. Inteiro por e-commerce, inteiro por marketplaces de entrega. A gente fez tudo isso pensando, tá bom, se eu não posso ativar esse produto na loja agora, porque eu não consigo ativar, porque não tem nem espaço para fazer uma ativação dentro da loja nesse momento, porque a dinâmica da loja também mudou, do supermercado. Como que eu faço isso usando a tecnologia? E a gente fez esse lançamento inteiro digital e a gente consegue mensurar absolutamente tudo. Então, é muito interessante também ver o comportamento de compra das pessoas, quem comprou, quem recomprou, quem comprou pipoca equilíbrio, mas também gostou de outro produto de equilíbrio, levou equilíbrio tapioca. E aí você começa a ter uma série de informações que são muito relevantes para depois entender o que mais eu ofereço para as pessoas. Né? A gente fala sobre a inovação. Esses são dados super interessantes para a gente trabalhar mais inovações que atendam às necessidades dos consumidores. Total. E em relação à preocupação com a saúde, a preocupação com produtos saudáveis, porque a gente aqui no meio da pandemia está vendo que
as pessoas que têm a saúde mais bem cuidada ou que comem bem, elas estão mais protegidas de uma certa forma, né? E aí começa essa preocupação, puxa, vou fazer uma dieta mais saudável e tudo mais. Você tem percebido isso em relação à sua divisão, que é de alimentos? A gente vê um bom equilíbrio, na verdade. A gente vê assim uma diversidade de escolhas. Então, vão ter os momentos onde eu vou querer comer a pipoca que é estourada em ar quente, que tem menos de 100 calorias. Vão ter os momentos onde eu vou querer colocar minha Quaker no meu café da manhã, mas vai ter um momento onde eu também vou querer comer o meu Doritos. Eu vejo, na verdade, um bom balanço das pessoas que é nem ser tanto ao indulgente, também não tanto ao 100% natural. É um bom balanço. Acho que as pessoas estão conseguindo equilibrar bem. Como algumas estão em casa, elas estão conseguindo equilibrar muito bem essa questão. Porque nada mais é que um bom equilíbrio, né? Uma alimentação, ela precisa ser equilibrada acima de tudo. Então, a gente vê... Mas tem dados, por exemplo, de e-commerce, que são públicos, dados Kantar, dados Nielsen, que mostram que duas categorias que mais cresceram no e-commerce no Brasil foi chocolate e salgadinhos. É, porque as pessoas também estão em busca de equilíbrio mental e emocional, e o chocolate também ajuda de um jeito bem Então, efetivo. é uma combinação, ao mesmo tempo que a pipoca também cresce muito. Então, assim, é uma combinação, é o balanço, né? Então, eu vou comer um chocolate, depois eu vou comer uma pipoca e a gente segue nessa vida de equilibrista. Dani, a gente falou com a Bia Granja, que é especializada na internet, né, e no comportamento das pessoas na internet, nessa economia de influencer, e ela falando sobre as marcas, ela destaca 4 posicionamentos de marca que foram bem marcantes agora na pandemia. Um deles são as marcas protagonistas, que assumiram esse papel de tentar resolver, dar a mão para o consumidor, resolvendo alguns problemas, então fazendo doações ou até produzindo máscara, produzindo respiradores e tudo mais. Tem as marcas empáticas que então foram entendendo qual era a dor dos seus consumidores para tentar ajudar e aí transformaram seus discursos na internet, nas redes sociais para poderem se aproximar desse consumidor. As que se adaptaram conseguiram dar um jeito de não ter que mudar muito o plano para poder também ser mais rápido e conseguirem estar ali juntas, e aquelas que simplesmente ignoraram a crise e continuaram com o mesmo discurso de vendas e tal, e possivelmente, segundo ela, devem perder espaço completamente no coração do consumidor, digamos assim. O que você acha? Você acha que as ações que estão sendo feitas nesse momento, que é um momento tão particular na história da humanidade, eles vão, sim, mudar a relação do consumidor com as marcas? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, as pessoas estão muito atentas ao que as marcas estão fazendo, sabe? E atentas ao que as empresas estão fazendo, a forma como elas estão tratando os seus funcionários, a forma como elas estão se comunicando com as pessoas. Eu acho que as pessoas vão claramente olhar e ter eu não diria que é um julgamento, mas assim, elas vão ter um ponto de vista sobre determinadas marcas, se é só discurso e não é prática, se é prática também. Eu acho que nunca foi tão relevante o discurso se traduzir em prática. Nunca foi tão relevante. Então, eu sinto, sim, que as pessoas... Óbvio, tem que passar por ter um produto de qualidade, uma boa equação de valor, está disponível. Tem uma série de coisas que são muito importantes quando a gente está falando do universo de consumo. Mas eu vejo cada vez mais as pessoas... até do nosso caso, assim, compartilhando ações, dizendo eu tenho orgulho, eu vou comprar os produtos da PepsiCo pelo que eles estão fazendo, pela forma como eles estão se comportando, pela forma como eles estão tratando os seus funcionários. Eu acho que é aí que a gente vê realmente quais são os valores, né? A Pepsi como empresa hoje, que o principal valor dela são as pessoas, é colocar as pessoas acima de tudo, assim, a proteção do funcionário, a forma como a gente faz os nossos produtos, o respeito que a gente tem pelas causas. E eu acho que as pessoas estão olhando, acho que nunca ficou tão claro que algumas pessoas reagem muito bem, algumas empresas reagem muito bem a esse momento e outras
talvez vão para um lado mais oportunista ou um lado que não é tão verdadeiro. E as pessoas estão vendo isso, elas estão falando sobre isso nas redes sociais, elas estão verbalizando. Então, eu acho que isso vai ter um impacto bastante grande. E é uma oportunidade tanto para a gente conseguir aquilo que é o sonho de toda marca. A gente fala muito isso lá na Prosa, que é transformar o cliente em fã, né? Porque o fã é o melhor cliente, é aquele que te defende, aquele que fala e se orgulha e mostra, né? E você não precisa Olha, pedir. Doritos é uma marca que, assim, se alguém fala um A sobre Doritos Rainbow, as pessoas, a marca não precisa, não dá nem tempo da marca se pronunciar. As pessoas vão, elas falam, elas mostram as doações que foram feitas, elas mostram quais eram os lugares que receberam, a importância da gente discutir esse tema. Então, é super bonito de ver, na verdade, o quanto as pessoas viram embaixadores das marcas, né? E isso é resultado de um trabalho que tem que ser contínuo, né? Então também não adianta eu só na pandemia fazer isso e depois viro as costas e vou cuidar da vida, né? Não, por exemplo, a gente, 2017, lançou Doritos Rainbow no Brasil, 2018, 2019, 2020, continuamos. Então, é um trabalho muito consistente. Esse é um outro ponto também que eu acho que é importante de falar. Quando você está falando sobre propósito e causa, não é um projeto de um ano, não é uma campanha dentro de um ano, um calendário de um ano. É realmente algo que vai fazer parte do DNA dessa marca. E isso é muito. E a gente vê o resultado disso. Mas isso também é um risco para o executivo que está com a caneta na mão, né? Digamos assim como a inovação, que exige um investimento num primeiro momento e que você vai colher esse fruto lá atrás, e isso pode Uhum. impactar o seu resultado do trimestre, né? Quando você toma um posicionamento de uma marca para uma causa mais polêmica, que não é unanimidade, você também pode impactar num curto prazo e só vai colher isso mais a longo prazo, né? Eu acho, assim, pela minha experiência, eu vou falar da minha experiência, né, em várias marcas que eu tive a oportunidade de liderar, eu consegui mostrar o impacto muito no curto prazo sobre as ações que estavam sendo feitas, assim, mostrar. Muita gente me perguntava, mas você não acha que se você lançar Doritos Rainbow você vai perder market share? Pelo contrário, a gente teve o recorde de market share. Então, muitas vezes eu acho que a gente também não. A gente subestima um pouco a audiência, sabe? Que a audiência não está preparada ou a audiência vai reagir dessa maneira. As pessoas estão muito preparadas. Na verdade, elas aplaudem marcas que fazem um trabalho assim. E eu não acho que são os. Óbvio, a gente tem as nossas marcas na PepsiCo, mas tem muitas marcas no mercado fazendo trabalhos brilhantes e a gente vê o quanto elas ganham em equity, o quanto elas ganham em market share. Eu acho que essa é a grande resposta do consumidor, de que sim, você está no caminho certo. Porque é muito importante, né, que você tenha também essa entrega de performance da marca, porque é o que te habilita a continuar fazendo esse trabalho. E eu tive na minha carreira marcas que responderam muito rápido, a audiência abraçou muito rapidamente as ações que estavam sendo feitas. Então, isso me ajudou muito a continuar com a consistência do trabalho. Legal. Olha só, tem uma pergunta aqui interessante, a Lê perguntando como é que a Daniela enxerga que as marcas pequenas, com pouca verba, conseguem se projetar da forma como a PepsiCo faz. Olha, eu costumo dizer o seguinte: o universo digital deu muita oportunidade para muita gente. Quando me perguntam assim, qual que é o melhor ROI? Qual que é o melhor, né, retorno sobre o investimento? O melhor retorno para o investimento é você ter uma boa história para contar. Porque se a sua história for boa e ela falar com o coração das pessoas, ela vai viralizar, ela vai viajar, né? Então, eu entendo a pergunta, porque eu acho que não Uhum. todas as marcas que têm um budget como a PepsiCo tem, né, um orçamento como a PepsiCo tem, mas tem muitas ações que a gente faz que não são as ações com maior investimento e são as ações que muitas vezes geram maior nível de engajamento. Eu acho que tem muito a ver com qual é a sua verdade de marca, qual é a ideia criativa que está por trás. Por exemplo, a ideia criativa de equilíbrio e pipoca. A pipoca né, o milho e ele estoura.
e ele vira a pipoca como um todo. A gente percebeu que durante esse momento de pandemia, muitas mulheres estouraram. Muitas mulheres Muito bom. elas conseguiram dar um jeito de trabalhar de uma forma diferente. Elas acharam, tem mulheres abrindo, na verdade, negócios em função da pandemia, mulheres que conseguiram enxergar uma oportunidade e elas se estouraram. Se transformaram. Transformaram, né? Então a campanha ela fala estoure-se, que é o seu potencial na sua máxima potência. E a campanha fala sobre isso. É impressionante a forma como as pessoas, ao ver, né, ver a campanha, falaram assim: nossa, mas é tudo que está acontecendo comigo na minha vida agora. Então, eu acho que quando você tem uma ideia e você tem uma criação que fala com o contexto, que dialoga com que você sabe que o que as pessoas estão passando, essa é a melhor forma da sua campanha ter coerência. E que espelha o que elas estão sentindo. Isso que eu acho que é o mais interessante. Você sabe que a gente conversou aqui também com a Luísa Helena Trajano. Uhum. E aí, puxa, a premissa da história é a gente inspirar mulheres e empreendedoras, e não necessariamente grandes ainda, né, que tenham grandes negócios, e sim pequenos, médios, startups e tudo mais. E aí, uma das perguntas era essa: como é que eu me inspiro nela? Então, eu não preciso ter 1.100 lojas para eu poder. E claro que ela tinha feito o dever de casa da transformação digital, e antes das determinações ela conseguiu fechar as lojas e conseguiu aderir a isso. Mas na postura dela, o que eu respondia é: na postura dela, o que a gente pode se inspirar e tentar fazer aqui no meu pequeno negócio? Então, por exemplo, ela gravou vídeo para pedir para as pessoas valorizarem o comércio local. Puxa, se você tem uma loja e tem as outras lojas próximas de você, que não são seus concorrentes, tenta valorizar, criar uma parceria, criar conexões, né? Às vezes são pequenas ações que não custam muito e que a gente pode sim ganhar relevância ali naquela comunidade, naquele bairro, né? Então, de fato, eu acho que são ações que a gente tem que pegar a essência, né? A essência dessa. Você conhecer muito bem para quem você quer falar e quais são as tensões que esse seu consumidor ou esse seu público-alvo tem, a probabilidade da tua campanha e do impacto ser alto, ser grande, é altíssimo. Porque passa muito sobre entender com quem você quer falar, entender quais são as dores, quais são as tensões, porque é isso que transforma isso em relevante. E no fim do dia foi muito interessante, porque a gente tinha tudo pronto. De repente a gente falou, não vamos lançar, a gente lança mais para frente. E nesses 2 meses a gente acompanhou e falou, nossa, a nossa ideia criativa, que estava feita para o mês da mulher, ela ganhou mais relevância nesse momento, porque tem muitas mulheres que estão, né, se estourando e se descobrindo. E Então, eu também acho. entender esse timing, né? Porque às vezes a pessoa não está no momento ainda de, né? Vocês seguraram porque também tentar criar esse movimento do Stories lá em março, quando estava todo mundo muito louco. Tem uma questão de contexto também, né? Total. Faz nenhum sentido. E aí você tem que lidar com a resiliência, você tem que lidar com a frustração, porque é um time enorme, a pessoa estava tudo pronto. E foi bonito de ver, todo mundo se uniu e falou: não, agora a gente vai fazer as doações. Depois a gente volta com o lançamento. E eu acho que isso também é uma forma da gente ressignificar. Ressignificar qual é o meu papel como marca agora, ressignificar qual é o meu papel como profissional nesse momento, como que eu posso colocar o meu lugar de privilégio para ajudar outras pessoas. Então, eu acho que a gente está passando por esse momento de ressignificação das relações, das marcas, das inovações, o que faz sentido agora, o que não faz, ou o que a gente nem imaginou que faria sentido e agora a gente descobriu que faz muito sentido pelo momento que a gente está passando. Então, a gente está nesse momento agora de olhar todo o nosso calendário de marcas, de campanhas, de inovações e falar, bom, ele vai ter que ser repensado e ressignificado para esse novo contexto que a gente está vivendo. E esse é um exercício bastante desafiador. Ó, a gente tem só 5 minutinhos, então eu queria só respostas rápidas, quase um ping-pong. O que Tá. você adotou de hábito aí, você pessoalmente adotou de hábito na quarentena que você vai manter? Trabalhar mais de casa. Né? Por quê?
porque eu acho que eu tentava fazer home office uma vez por semana, mas muitas vezes não conseguia. E hoje eu vejo que eu deixo de gastar 2 horas no trânsito, eu sou mais produtiva, eu consigo parar para almoçar com os meus filhos, então eu vou tentar fazer um trabalho mais remoto, do que eu fazia antes. Algum arrependimento que chegou nessa quarentena e você falou, por exemplo, adoraria ter aprendido a tocar um instrumento, saber nesse momento agora poder pegar um violão, sabe? E não sei. Ah, eu acho que eu gostaria de ter feito exercício, eu não fiz. Não, não dei conta. Não dei conta e tá tudo bem também. Não, eu olho o meu móvel novo da sala, é uma esteira ergométrica, que essa foi a grande extravagância da minha quarentena, porque senão eu ia ficar bem louca, né? Para não ir para o chocolate nem para o salgadinho. É? Foi o jeito que a gente deu aqui em casa. Dani, muito obrigada por tudo, pelas reflexões. Acho que a gente poder analisar o contexto que a gente está vivendo com toda essa sua experiência traz muitos insights significativos para quem está assistindo. Muito obrigada e que a gente consiga se encontrar depois ao vivo quando tudo isso acabar. Obrigada a você pelo espaço, parabéns pelo trabalho. É super bacana ter essas reflexões e poder usar a tecnologia para trazer várias pessoas que vão poder discutir sobre temas tão relevantes. Obrigada pelo espaço e que depois a gente consiga um dia se encontrar, né? E conversar pessoalmente. Olha lá, minha mãe mandando um beijinho, minha mãe assiste todas as minhas lives, gente. Ai, que fofa! Que legal, que legal. Muito bom, Helenice, né? Um beijo, Helenice. Um beijo a todos que assistiram. Esse material vai estar disponível aqui no IGTV e depois também a gente disponibiliza no canal da Prosapress no YouTube. Eu mando para você, tá bom? Obrigada, querida. Beijo Um e beijo. Valeu, um beijo você também. Tchau, tchau.